E aí, tudo bem com você? Espero que sim. Bem-vindos ao canal No Meu Ambiente. E aqui a gente sempre traz informações que eu acho que são relevantes para o nosso dia a dia, né? E antes que eu me esqueça, dá uma força aí, né? 90% das pessoas que acessam o canal não são inscritas. Então, dá essa força aí. Se inscreve aí, já deixa o seu like para a gente continuar aqui. Não que a gente queira qualquer coisa em troca, mas é um reconhecimento da informação que a gente traz para vocês, né? Eu vou trazer para vocês hoje uma história que me toca muito, me toca bastante mesmo. Eu acho que todo mundo tem acompanhado aí pelos noticiários que nós estamos vivendo na Amazônia uma das maiores, se não a maior seca da história da Amazônia. E vocês sabem que a Amazônia, estou aqui fazendo carinho na minha princesa Neguinha, mas vocês sabem que a Amazônia é o grande regulador do sistema climático mundial, né? Isso já foi dito, isso já foi confirmado cientificamente, que a Amazônia é o grande regulador, não é o pulmão do mundo, como se dizia antigamente, mas com certeza é o grande regulador do sistema climático mundial. E ontem mesmo eu estava vendo no noticiário que o Rio Negro chegou ao seu nível mais baixo desde que começaram as medições, apenas 13 metros de profundidade. Isso é muito grave. E aí eu quero contar hoje para vocês uma história que aconteceu no século XIX. No século XIX, chegava ao Brasil, lá em 1808, né? 1808, o que aconteceu? Chegou no Brasil a família real. A família real veio para o Brasil fugindo das guerras de Portugal, da Europa, né? Portugal estava sendo invadido por Napoleão e a família real veio para o Brasil. Chegando no Brasil, eles se transferiram para o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro aumentou muito a sua população. Aumentou muito a sua população, o Brasil, que não produzia nada, absolutamente nada, teve que produzir quase tudo, né? E o que aconteceu? Aconteceu uma descompensação, um desequilíbrio entre necessidade e oferta. Qual é a oferta imediata que uma civilização precisa? Água e energia. E esses dois itens naquela época, como é que eram obtidos? Me fugiu a palavra. Como é que eram obtidos? A água por meios naturais e a energia através de carvão e lenha, que era o combustível utilizado naquela época, né? Então vocês imaginem a seguinte situação: aumentou muito a população, de uma hora para outra chegaram aí cerca de 70 mil habitantes, mas o auge dessa precariedade aconteceu na metade do século, quando a família real já tinha ido embora, quando já tinha sido proclamada a independência. Por volta de 1850, a produção de água, o abastecimento de água do Rio de Janeiro entrou em colapso. Para vocês terem uma ideia, Rio de Janeiro tinha naquela época cerca de 400 mil habitantes. Em torno de 1850, do ano de 1850, o Rio de Janeiro tinha cerca de 400 mil habitantes. Havia a necessidade do fornecimento de 60 milhões de litros de água. E a água era captada principalmente do córrego Maracanã, onde hoje fica o estádio do Maracanã. Ali tinha um córrego, né, que servia de captação de água.
Esse córrego Maracanã desce lá das encostas da Tijuca. E tem um outro problema, né? Com a chegada da família real e a incrementação da economia do rio, o que aconteceu ali naquela região? Eles transformaram aquela região numa fonte de extração de lenha, derrubava a mata para fazer lenha e depois plantava café, né? Então, aquela região onde hoje está a Floresta da Tijuca era uma região muito extensa, mas ali nas encostas se plantava. Primeiro se derrubava mato para fazer lenha e carvão, depois se plantava café, né? Chácaras, fazendas, tudo produzindo café. E o que aconteceu? As nascentes morreram. Morreram as nascentes e o que aconteceu com a morte das nascentes? Começou a faltar água. Para vocês terem uma ideia, nessa época no Rio de Janeiro existia a profissão de aguadeiro, que eram pessoas especializadas que em lombo de burro, né, percorriam grandes distâncias para buscar água e vender na cidade. Tamanha era a falta de água que existia. Bom, aí, nesta época, nós começamos a viver a época aí do naturalismo, né? E Dom Pedro II tinha essa virtude. Ele ouvia muito a ciência, ele ouvia muito os especialistas e, consultando os especialistas, eles alertaram ele que a única forma de aumentar o volume de água gerado para o Rio de Janeiro era reflorestar o que tinha sido desmatado. Então, em 1861, Dom Pedro II assinou um decreto colocando como prioridade o reflorestamento não só da Floresta da Tijuca, mas ele determinava por esse decreto que fossem plantadas mudas nativas em todas as nascentes do país, né? Em todas as nascentes do país. Mas como o problema era urgentíssimo no Rio de Janeiro, que era a capital do país então, já se começou imediatamente esse processo no Rio de Janeiro. E aí ele nomeou um encarregado para essa operação. Segundo a história, o Major Archer, Manuel Archer, foi encarregado, junto com 6 escravos, de iniciar esse reflorestamento. Diz a história, diz a lenda, que ele começou com 6 escravos, né? Mas outras fontes citam que ele começou com 13 escravos e por cerca de 13 anos em que ele trabalhou nessa tarefa, ele chegou a plantar 100 mil mudas. 100 mil mudas durante 13 anos. As mudas eram retiradas de Jacarepaguá, mudas nativas daquela região, e foram plantadas ali nas encostas do Morro da Tijuca, e que hoje compõem o Parque Nacional da Tijuca, onde fica o Morro do Corcovado. E hoje é uma importante floresta urbana, né? Eu acho que uma das mais importantes florestas urbanas do mundo. E segundo estudos já comprovados, se não fosse a existência da Floresta da Tijuca, ali naquela região, portanto, se não tivesse sido feito o reflorestamento da Tijuca, o Rio de Janeiro seria entre 4 e 7 graus mais quentes. Nós estamos vivendo hoje também, dentro dessa emergência climática, um aquecimento monstruoso, né? Há dias atrás nós batemos recordes de temperatura
e estudos comprovam que no Rio de Janeiro, se não existisse a Floresta da Tijuca, o rio seria entre 4 e 7 graus mais quente. Ou seja, seria mais quente ainda, porque o Rio de Janeiro é um forno, né? Mas, então é isso que eu queria falar para vocês, que, mais uma vez, aquela máxima da história se comprova. Quem não conhece o seu passado tende a repetir os erros. E, infelizmente, nós estamos repetindo os erros e aí está a consequência, né? Nós estamos aí diante de uma seca extraordinária no norte do país, onde nós temos a maior floresta equatorial do mundo, né? Mas infelizmente ainda temos que conviver naquela região com muitas queimadas, muita devastação. Essa semana, por exemplo, Manaus estava com baixa visibilidade, o aeroporto de Manaus, por conta do excesso de fumaça. Então, temos que tirar lições do passado para não repetir os erros, tá? E é isso que eu tinha que falar para você. Deixa aí seu comentário, deixa seu like, se inscreve aí no canal, compartilha, se você gostou dessa informação, compartilha. E um abraço para você e até o próximo vídeo.